René Descartes foi um filósofo que valorizava mais a razão do que outra coisa e buscava a verdade em uma forma científica. Descartes acreditava que a matemática nos trazia uma verdade exata e segura. Para ele, o mundo era formado por formas geométricas que tornavam o mundo seguro. A filosofia e a ciência para Descartes traziam verdades inseguras e desafiadoras, o que fez com que ele acreditasse que devemos questionar todas as coisas, exceto a nossa própria dúvida. Essas incertezas trouxeram a teoria das ideias de Descartes. Para o filósofo, todos nós temos ideias inatas, que são aquelas ideias que já nascem com a gente. Além dessa ideia, nós também temos as ideias adventícias, que são as ideias que aprendemos durante as nossas experiências de vida. E por fim, existem as ideias factícias, que são ideias criadas de outras ideias, como se alguém nos falasse de algo que não sabemos, mas na nossa cabeça imaginamos como ele seria. Com isso, Descartes criou um método cartesiano, que diz que devemos estudar a fundo para tentar chegar à verdade, mesmo não sendo uma verdade exata. Para isso, deve ser questionado tudo, exceto a nossa própria dúvida. O filósofo chegou a questionar a sua própria existência, mas chegou à conclusão de que a dúvida é um pensamento e não há como pensar sem existir. Com isso, conseguiu alcançar sua primeira verdade. Penso, logo existo. O iluminismo vivia um momento de divergência nas ideias de como alcançar o conhecimento e a verdade. Surgem então duas correntes de pensamento, o empirismo e o racionalismo. O empirismo é o conhecimento pela experiência sensorial, a experiência do tato. Tudo aquilo que a gente já sentiu pode ser considerado um conhecimento empirista. O realismo é o conhecimento lógico, por outro lado, aquilo que a gente pode raciocinar e chegar a uma conclusão lógica. Immanuel Kant foi o filósofo alemão capaz de unir as duas linhas de pensamento. Durante suas pesquisas, seus estudos, ele teve contato com grandes obras de filósofos que eram pensadores de tais linhas, como John Locke e Descartes. Segundo Kant, não devemos questionar tudo, apenas o que merece e contribui para a ciência, o que vai totalmente contra a ideia de René Descartes, que diz que, como já foi apresentado antes, que tudo deve ser questionado, menos a própria dúvida. E para explicar melhor essa teoria da união entre o empirismo e o realismo, Kant criou seus juízos como a forma de conhecimento. São 3 os juízos kantianos. O primeiro, ele é considerado como um conhecimento seguro, onde o predicado não altera o sujeito. Um exemplo é: todo triângulo tem 3 lados. A gente sabe que todo triângulo tem 3 lados, isso não muda, é uma regra. O outro juízo é o juízo sintético, forma de conhecimento insegura, onde o predicado pode alterar o sujeito. Um exemplo é: aquela garrafa é verde. Você sabe que aquela garrafa é verde, mas não é um padrão para todas as garrafas. O último juízo é a junção das duas formas de conhecimento, chamado juízo sintético a priori. Um exemplo é: todo corpo é pesado. Você sabe que para ser um corpo tem que ter um peso, mas não garante o peso que tenha. Você pode ter um peso aqui e pode ter outro peso em outro planeta, por exemplo.